versículo 44. Marcos 6, do verso 30 ao verso 44. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes respondeu: que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Vamos orar? Senhor, te louvamos nesta noite, uma noite abençoada, uma noite que nós celebramos ao Senhor pela vida eterna em Cristo. Nossa festa hoje, Senhor, é uma festa celeste, porque Cristo vive e Ele salva pecadores, e Ele tem um povo, e Ele junta esse povo debaixo da terra, debaixo dos céus, na terra, para louvar o seu nome. Nós pedimos que o Senhor fale conosco por meio da pregação e que o Senhor nos fortaleça o espírito com o que nós ouviremos aqui. Em nome de Jesus oramos assim. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, no sermão anterior nós ouvimos sobre o envio dos discípulos, sobre a morte de João Batista. Neste sermão nós iremos lidar com a volta dos discípulos da missão que Jesus havia dado. Nós falamos da missão já em 2 sermões, mas é necessário que nós ainda lidemos um pouco mais com este assunto, porque o retorno dos discípulos está conectado agora nessa parte com a primeira multiplicação dos pães e peixes. Este milagre, como disse as crianças, é o único milagre que aparece em todos os evangelhos. Isso se dá pelo assombroso milagre que ocorreu ali. O que aconteceu ali foi fantástico. Certamente foi muito falado, muito comentado e muito anunciado, a ponto dos evangelistas, claro, movidos pelo Espírito Santo, mas julgaram que seria impossível escrever um evangelho sem registrar esse grande milagre de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes. Esse texto vem a calhar para o momento em que nós estamos vivendo em nossa igreja, hoje, especialmente.
Hoje pela manhã nós tivemos eleições para vários ministérios, vários departamentos dentro da igreja. Muitos irmãos estarão servindo pelos os 2 próximos anos na nossa igreja. Hoje à noite muitos irmãos serão recebidos na membresia da igreja, outros serão batizados, também convocados para este exército, para este quartel que é a primeira igreja de Caruaru, para servir ao Senhor aqui. Como uma igreja congregacional, as funções na nossa igreja são ocupadas pela disposição dos irmãos para servir e pela eleição realizada pela congregação. Mas também, por outro lado, sabemos que não há necessidade de termos alguma função eletiva na igreja para podermos servir a Deus. Por que eu estou introduzindo dessa forma? Porque este capítulo, esta parte do capítulo, trata exatamente do serviço. Esse texto nos fala verdades importantes em 3 esferas diferentes. A primeira delas é a importância do descanso no serviço, no ministério. A segunda é a compaixão que nós devemos ter no trabalho do Senhor, no exercício do ministério. E não entendam o ministério aqui apenas como o ministério da palavra, o ministério pastoral. Diretamente é isso que o texto está dizendo, mas o texto se alarga para a vida da igreja como um todo. E a terceira parte é o serviço ao Senhor na sua obra, a disposição do nosso coração. Então, nesse texto, devemos notar a contínua relação que Jesus faz em cada ato, em cada movimento desta cena que nós temos diante de nós, sobretudo com o livro do Êxodo, com os livros de Moisés. Já temos visto nos sermões anteriores que os milagres, os ensinos, os episódios estão intimamente relacionados com o Êxodo, com a saída do povo de Israel do Egito, e Jesus está ensinando um novo Êxodo. Isso aparece novamente aqui na multiplicação dos pães. Eu acho que talvez o meu sermão sobre a multiplicação dos pães seja o sermão de número 399 que você já ouviu sobre esse texto. E eu não quero ser pretensioso em relação ao texto, mas possivelmente você ouvirá coisas nesse sermão que você nunca ouviu, que você nunca percebeu. E o texto está diante de nós, nos ensinando isso. Essa é a importância da pregação expositiva, que nós começamos a olhar o texto, não apenas com um zoom em um episódio, mas nós abrimos a lente, começamos a observar como o ensino é registrado no Evangelho de Marcos, e está tudo conectado no propósito do evangelista em comunicar quem é Jesus. Isso se dá aqui nesse texto, nos levando novamente à doutrina da criação. Isso está presente em Gênesis 1, mas isso também está presente no mandamento que Deus deu através de Moisés para o descanso. O descanso foi dado, em primeiro lugar, em Êxodo 20, para que nos lembrássemos que Deus descansou no 7º dia. Mas no registro em Deuteronômio, o descanso foi dado, o mesmo texto do Decálogo, o descanso foi dado para que nos lembremos da saída do Egito, da redenção. Essas duas coisas, essa perspectiva de Moisés, do dia do Senhor em relação ao descanso e do dia do Senhor em relação à redenção, estão aparecendo aqui no texto de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo de número 30. E nós vamos observar isso. Nós precisamos também observar que esse texto está dialogando com Êxodo 16. Os irmãos devem lembrar, ou estou exigindo demais que lembrem o que é que diz Êxodo 16, que trata sobre o maná, o milagre do maná, como Deus deu o pão do céu para sustento, provisão do seu povo no meio do deserto. O que acontece aqui na multiplicação dos pães é o cumprimento ou o eco do que o milagre do maná representou para o povo de Israel. E por que isso está aparecendo dessa forma? Porque Jesus está mostrando um novo êxodo, na nova aliança. O seu povo sendo movido para a salvação. Este é o raciocínio de Marcos aqui na porção que nós temos diante de nós. Nós devemos considerar também que quando estudamos Marcos 6, do verso 7 ao 14, quando se trata do envio dos apóstolos, esse texto é interrompido pela morte de João Batista, e então agora no verso 30, o texto trata do retorno
dos discípulos desta missão. Veja só, o verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Eles buscam contar as suas experiências da missão a Jesus. Então, devemos olhar para o texto e observar com atenção o que Marcos registrou aqui e o que o Espírito Santo quer comunicar à igreja. O modelo dado no texto é diretamente relacionado aos apóstolos, e aqui o termo apóstolo é importante, como ele aparece em Marcos aqui, porque agora apóstolo aqui não aparece meramente como sinônimo de alguém enviado como um missionário, mas apóstolo aqui pela primeira vez aparece como um ofício. Um apóstolo era um ofício extraordinário dado por Jesus aos 12. Então nesse sermão nós observaremos o quê? Observaremos o serviço a Deus e o que ele requer. Ele requer de nós obediência ao que o Senhor ordenou, obediência em relação ao descanso, mas também é um fato para nós no texto que nenhum ministério será saudável sem compaixão. O descanso é um mandamento, mas a compaixão que interrompe o descanso também é. Amém? Vamos ao texto, verso 30 e verso 31. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. A palavra deserto aqui também aparece em algumas versões como lugar solitário, não é? Primeiro vamos considerar aqui, de fato, essa questão do apostolado que nós não podemos perder de vista. O apostolado precisa ser visto com distinção. Jesus chama 12 apóstolos e oficializa a missão dos 12. Então eles se tornam oficiais. Eles se tornam um ofício. O apostolado é um ofício. Mas nem todo que é chamado de apóstolo no Novo Testamento é do colégio dos 12. Outros são chamados de apóstolos no Novo Testamento, porque eles tinham a missão de ir. Apóstolo significa enviado, mas o seu trabalho era distinto dos 12 apóstolos. Os 12 apóstolos são únicos. Com a morte e a saída de Judas do colégio apostólico, Matias assume o lugar e Paulo também no chamado de Cristo. Em Efésios 4, 11 e 12, Paulo ensina que Deus deu uns para apóstolos, profetas e evangelistas. Esses são ofícios extraordinários e temporais. O que é que quer dizer isso? Que eles não permanecem. Eles não permanecem. Eles estão restritos ao primeiro século. Deus continua enviando missionários? Sim, mas não são apóstolos como os 12. Não existem apóstolos como os 12, porque para ser apóstolo como os 12, precisa-se ter andado com Jesus, precisa-se ter visto o que eles viram, tocado o que eles tocaram, e precisam ter escrito um livro da Bíblia, somente isso, de modo geral. Então hoje nós não temos apóstolos. O ofício que permanece, segundo Paulo em Efésios 4, 11, 12, é o do pastor. É o presbiterato. E ali Paulo aponta para o pastor mestre, aquele que ensina. Este é o ofício que permanece. O apostolado cessou totalmente. Nós ainda estamos no período da história que muitos querem ser apóstolos e querem arrogar para si o poder do ministério apostólico, porque talvez pastor não é um título suficiente. Arrogar para si o título de apóstolo nada mais é do que vaidade, porque não existem apóstolos hoje. Diante do contexto, então, que nós estamos com esse texto, desse período de retorno dos apóstolos, Jesus dá uma ordem a eles ou faz um convite. É uma convocação e um convite. Verso 31. Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Veja que coisa interessante. Jesus está ensinando sobre a finitude da humanidade,
sobre a finitude dos seus apóstolos, dos seus servos, dos seus ministros enviados a pregar. O mestre está os ensinando o quarto mandamento, sobre a importância do descanso na missão. Eles deveriam aprender a descansar. Eram tantas coisas, a dinâmica era tão grande, que o texto vai nos dizendo aqui, que eram tantas pessoas necessitadas de ajuda, que eles não tinham tempo nem para comer. Saía um grupo, entrava outro grupo, saía um grupo, entrava outro grupo, todo mundo queria falar, não apenas com os apóstolos, mas também com Jesus, de modo que eles não tinham tempo para comer. Então Jesus ensina aos seus discípulos que o descanso é necessário para que possamos servir melhor. Descansar é necessário para que possamos fazer com mais vigor aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Certamente haverá tempos em que nós não conseguiremos descansar como deveríamos, como os apóstolos, como o próprio Cristo. Outros momentos que nós conseguiremos descansar um pouco, outros momentos que devemos descansar mais. A Bíblia está nos ensinando aqui que os dois polos são perigosos e pecaminosos. A preguiça é pecaminosa e o ativismo exacerbado na falta de descanso, em apenas trabalho, também é pecaminoso, é ofensivo ao ser humano. A Bíblia está nos dizendo aqui que quando nós descansamos e entendemos sobre o poder do descanso, nós estamos entendendo que nós somos finitos e que nós devemos confiar no Deus que nos sustenta. Logo, se você, cristão, está tão ocupado a ponto de não poder descansar, a ponto de não poder estar com os santos na comunhão, na igreja, você precisa reavaliar as suas atividades e diminuí-las. Precisa reavaliar suas atividades e diminuí-las. Reconheça a sua finitude. Confie no Senhor. Descanse o corpo que Ele lhe deu como templo do Espírito Santo. Alguns crentes acham, inclusive, que vir à igreja no domingo, no seu cansaço, é cansar-se ainda mais. Não entenderam ainda o que é o culto. O culto é descanso, irmãos. O culto é descanso. O culto não é trabalho. Quando nós subimos à casa de Deus para o culto, nós estamos descansando. Agora, é tão ilógica essa ideia de muitos crentes. Não vou hoje porque eu estou muito cansado. Eu sei que há casos e casos. Eu estou falando de modo geral. O mesmo crente que não vai à igreja porque está muito cansado, vai para o shopping no dia de folga. Andar. Vai no centro de Caruaru, vai para a academia correr, pegar 300 pesos. Não entende que o culto é um descanso. Descanso para a alma e também descanso para o corpo. Veja agora o verso 32, o texto diz: então foram sós no barco para um lugar solitário. O versículo 32 nos fala algo tão interessante aqui, porque aparece a palavra deserto, né? Um lugar deserto. Jesus os estava conduzindo a um lugar calmo, sem a agitação de pessoas, sem a pressão do serviço, sem urgências que precisavam ser resolvidas no serviço a Deus. Jesus estava ensinando a eles o seguinte: há muitas coisas urgentes, há muitas pessoas precisando, mas é preciso parar e descansar e acreditar que Deus cuida desses. Acreditar que Deus é quem sustenta o seu povo. Aqueles que servem a Deus não são aqueles que sustentam o povo. Quem sustenta o povo é Deus. Jesus está nos ensinando sobre o poder do descanso, lugar solitário, silêncio, calmaria, sem agitação de pessoas. Cadê o ô glória de vocês? Era para ter um ô glória, né? Existe coisa melhor do que isso? Só Márcio da glória nessa igreja, irmãos. Algumas coisas que nós precisamos aprender aqui. Em primeiro lugar, Jesus lembrou os seus discípulos a sua fragilidade. Eles estavam realmente exaustos, mas eles estavam exaustos e agitados. A exaustão com a agitação faz com que viremos ativistas. Então, talvez na cabeça deles, nós não podemos parar, é muita coisa para fazer, Senhor. Temos que falar muito do que nós vimos na missão. E Jesus disse: é hora de parar.
E Jesus vai lentamente com eles no barco até o outro lado do lago, ouvindo. O passeio ali foi mais de 2 horas, irmãos. E Jesus já no barco vai ouvindo tudo o que eles tinham a dizer. Eles estavam muito entusiasmados e ao mesmo tempo estavam muito cansados. Jesus os ajudou a encarar sua humanidade sem se envergonharem dela. Jesus nos ensina a encarar nossa humanidade sem nos envergonharmos dela. Nós podemos cansar e dizer: eu preciso descansar agora. Eu preciso de um tempo de descanso agora. Eu preciso estar com o Senhor e não apenas trabalhar para o Senhor. Estar com o Senhor no momento silencioso, no momento de retiro, para descanso, é algo precioso para nós. Eles não deveriam imaginar, como Jesus estava ensinando a eles, que poderiam continuar indefinidamente sem um tempo de recesso. Eles precisavam de silêncio, precisavam de recreação, precisavam entender isso para que aprendessem mais com Jesus, inclusive. Eles viram muito do poder de Cristo na missão, quando eles estavam pregando. Agora eles precisavam ver o poder de Cristo na calmaria. Estão entendendo isso, irmãos? Precisavam ouvir o sussurro do Salvador na calmaria. Nós precisamos aprender a descansar. Precisamos aprender a cessar nossa obra. O modelo para nossa teologia do descanso está desde o início da Escritura, em Gênesis. O Senhor cessou sua obra no 7º dia. Isso quer dizer que Ele parou de criar naquele período. Este é um modelo para nós. Aprendemos que se não temos tempo para descansar constantemente por causa do trabalho ou mesmo do ministério, precisamos reavaliar nossa vida, irmãos. Precisamos reconsiderar as nossas prioridades, inclusive considerar que o descanso é prioridade. Nós precisamos de um descanso diário, nós precisamos de um descanso semanal, nós precisamos de um descanso anual. A Bíblia vai nos ensinar isso. Deus nos deu o dia do Senhor também como dia de descanso, e precisamos aprender isso, meus irmãos. Precisamos considerar também que esse dia é um dia de repouso para as nossas almas. O lugar deserto onde Jesus leva os seus discípulos aqui também é um eco da peregrinação de Israel no deserto. Isso aqui é muito importante. Israel, durante 40 anos, passa pelo deserto e tem que aprender a descansar na provisão de Deus no lugar solitário, sem a agitação de uma cidade. Esse texto está conectado, como eu disse, com o Êxodo, e não tem nada a ver aqui com justiça social, não tem nada a ver com o que os ativistas políticos têm lido nesse texto, de que Jesus estava aqui movido pelo cuidado aos pobres, e essa é a mensagem do Evangelho, o cuidado aos pobres. Obviamente Jesus aqui supre as necessidades daqueles que precisavam, mas isso está num contexto maior, um contexto redentivo, que nós iremos entender isso a partir de agora. O deserto ali era um eco do deserto que Israel passou durante 40 anos. Então, quando chegamos no verso 33, nós aprendemos o seguinte: muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Veja que coisa. Jesus sai com os discípulos ensinando o seguinte: precisamos descansar, vamos para um lugar bom, para conversarmos, para descansarmos. E aí algumas pessoas viram eles entrando no barco, saindo, e fizeram a volta. Entre 10 e 16 quilômetros, mais ou menos, 10 e 15 quilômetros. Tem muitos corredores aqui na igreja. Calculem isso aí. Aquele povo correu demais, irmãos. Para chegar primeiro que Jesus lá, ou na mesma hora que eles chegaram lá. Aquele povo queria ouvir o mestre, queria ouvir os ensinamentos. Eles estavam ansiosos, eles estavam desejosos de ouvirem Jesus mais uma vez, mas eles precisavam descansar. Nessa parte de Marcos, o evangelista intenciona mostrar como Cristo é o Deus criador, no milagre da multiplicação, mas ele também intenciona mostrar que Cristo é o Deus compassivo, é o Deus cheio de compaixão.
Jesus podia dizer simplesmente assim: mas rapaz, agora olha, pode vazar todo mundo daqui. Está todo mundo cansado aqui, a gente já pregou demais, teve milagre demais, expulsão de demônio demais. Vocês voltem para suas casas, porque depois a gente está de folga agora, a gente está de folga. Não trabalhou demais já, você não tem pena não. Pode ir embora. Jesus não faz isso, irmãos. Jesus não faz isso. Veja o que diz o verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como? Veja só. Eles eram como ovelhas que não têm pastor, e Jesus é movido de compaixão, e como consequência da compaixão pelas ovelhas que não têm pastor, o que é que Jesus faz? Ensina. Jesus começa a ensinar a palavra àqueles famintos pela palavra. Depois de ensinar por horas, irmãos, horas ali, a Bíblia diz o seguinte aqui, veja só. Verso 35. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o que é que eles disseram? Já avançada a hora, vamos lá, 36. Interessante, né? Vamos olhar aqui a perspectiva dos apóstolos, tá? A gente está olhando a perspectiva de Jesus, agora a gente olha a perspectiva dos apóstolos. Uma multidão ali, de mais ou menos 15 mil pessoas. O povo veio correndo. Só correr 15 quilômetros, você já chega faminto num lugar. E para voltar, depois de ter ouvido tantas horas de ensino, os apóstolos, acho que talvez ali Pedro e André estiveram conversando no canto, né? Isso aqui é uma conjectura, tá? Rapaz, é bronca, vice. E vai fazer como? E vai sobrar pra gente, vice. Pegar um barco, voltar, comprar pão, voltar para cá, para dar comida a esse povo. Não é melhor a gente dar um conselho ao Senhor ali, para ele despedir o povo, para dar tempo de o povo comer pelas aldeias, o povo se virar em algum lugar. Vá comigo para Números, capítulo 11, verso 13 e verso 22. Números 11, versículo 13 diz assim: de onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, que possamos comer. Verso 22. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado, que eles bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar, que eles bastem? Quem está dizendo isso? Moisés. O povo queria comer. Moisés também estava preocupado como é que esse povo ia comer. Assim como os discípulos estavam preocupados como aquele povo ia comer, Moisés estava na peregrinação do deserto, os discípulos estavam com Jesus num lugar deserto, também preocupados como iam matar a fome daquele povo. 5.000 homens apenas estavam ali. 5.000 homens com fome, irmão. Só homem com fome. É bronca. Então Jesus faz uma pergunta muito interessante aos discípulos. Verso 37. Porém Jesus lhe respondeu. Foi o que Jesus respondeu: deem de comer ao povo. Engraçado, né? Eu falo de Jesus. 12 homens, mais de 10.000 pessoas, e os homens dizem assim: Senhor, eles vão ficar com fome. Está ficando escuro, é melhor mandar esse povo embora. Jesus olha para eles tranquilamente, né? Visualiza essa cena. Deu um lanche pro povo. Como assim? O que é que ele está falando aí? Aí o texto diz assim: iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer esse povo. Um denário é o salário de um dia. É o salário de um dia.
200 denários, o salário de alguns meses. Senhor, 200 denários não dá para dar de comer a todo esse povo. A gente não consegue fazer isso. O evangelista João diz que Jesus faz a pergunta de propósito, porque Jesus queria prová-los. Deem de comer, vocês estão preocupados com a fome do povo? Deem de comer o povo. Eu queria ver a cara dos apóstolos. Eles já estavam nervosos, né? Aí a gente pensa assim, às vezes a gente pensa assim, não, quando eu estou muito nervoso, Jesus me acalma. Aqui Jesus piorou, né? Senhor, olha, vai dar errado esse negócio. Aí Jesus diz, não, vocês resolvem, hein, mãe? Tem um jeito. Eles não eram, Jesus é engraçado, irmãos. Os apóstolos são sabichões, muitas vezes, né? Cheios de opiniões. Senhor, assim é melhor, assim é melhor, assim é melhor. Jesus está dizendo, então, resolvam agora, vocês não foram na missão, não pregaram, não curaram, não expulsaram demônios. O que é isso para vocês? Dá de comer a uma multidão faminta. E aí o texto diz assim, verso 38. Quantos pães tendes? E de ver. E aí, diz o texto, e sabendo eles, responderam, eles responderam imediatamente, Senhor, 5 pães e 2 peixes. Faça o cálculo, 5 pães e 2 peixes para quase 15 mil. Não é possível. Não é possível. Não é possível alimentar nem 12 apóstolos. Não tem recurso. O povo precisa ser cuidado e não tem recurso. E aí o texto diz o seguinte, verso 40, 39 e 40. Jesus lhe respondeu que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o verso 40 diz o quê? E o fizeram, repartindo-se em grupos, de 100 em 100. O que é que isso lhe lembra? Conselho de Jetro a Moisés, separe grupos, coloquem homens à frente dos grupos, para gerenciar esses grupos. Veja que o texto aqui está ecoando a saída do povo do Egito e a peregrinação para a terra prometida. Jesus está mostrando um novo êxodo. Jesus está aparecendo como o grande libertador, maior do que Moisés. O profeta maior do que Moisés, que o próprio profeta Moisés profetizou nos seus livros. E aí nós aprendemos aqui algumas coisas. A primeira delas, meus irmãos, a verdadeira compaixão não nasce, ou melhor, a verdadeira compaixão nasce do coração de Cristo e não da conveniência humana. Enquanto os discípulos enxergavam o seu cansaço, a sua limitação e a logística, porque eles estavam calculando tudo isso, né? Eles eram pescadores, né? Então eles tinham uma mentalidade logística também interessante. Eles estavam enxergando o problema, a limitação e a necessidade, mas Cristo estava enxergando pessoas como ovelhas que não têm pastor. Cristo não estava enxergando a logística e a impossibilidade. Cristo estava olhando para pessoas que necessitavam de compaixão e de ajuda. O serviço cristão, meus irmãos, não pode ser guiado apenas pela praticidade, pela agenda e pelo conforto, mas pelo olhar compassivo de Jesus pelos necessitados. Se nós simplesmente calcularmos, mas não vai dar aqui, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Jesus diz assim, não. Vocês devem ser movidos por compaixão. A igreja falha quando aprende a administrar multidões, mas desaprende a amar pessoas. Certo? A igreja falha quando aprende a administrar bem recursos, mas desaprende a ter compaixão por pessoas de carne e osso, com necessidades. Em segundo lugar, o serviço cristão não ignora os limites, mas aprende a depender do poder de Deus. Os discípulos estavam certos, meus irmãos, em seu cálculo humano. Não havia recursos suficientes. Eles estavam convictos. Responderam na bucha: tem 5 pães e 2 peixes. Vamos fazer o que com 5 pães e 2 peixes? Eles esqueciam rapidamente daquele que acalmou a tempestade. Eles esqueciam rapidamente daquele que eles viram, um endemoniado saindo dentro de umas cavernas, gritando e adorando ao Senhor de todas as coisas.
Eles se esqueceram rapidamente daquele paralítico que desceu pelo telhado, ele curou, mandou o homem sair andando. Eles esqueciam disso. A aplicação para a igreja aqui é direta, irmãos. Reconhecer limitações não é pecado. Não é pecado. Mas transformar limitações como desculpas para a inércia é pecado. Temos a limitação, então não podemos fazer nada, vamos nos conformar com isso, está tudo certo. Não. Não. Reconhecermos, calcularmos, planejarmos é prudente. Mas sermos movidos pela limitação humana e não confiarmos no poder soberano e milagroso de Cristo é pecado. Cristo frequentemente nos coloca diante de tarefas maiores do que nossas forças, para que aprendamos que o serviço a Deus não é sustentado por nossa capacidade, mas pela suficiência divina. A gente olha para o que Ele nos entregou e diz assim: Senhor, não dá não, é muita coisa. Senhor, eu não consigo, são tantas coisas. Senhor, eu estou cansado. E Ele diz assim: mas eu consigo, eu faço, eu multiplico. Em terceiro lugar, Deus usa o pouco que colocamos em suas mãos, não o muito que deveríamos ter ou achamos que deveríamos ter para fazer sua obra. O que Cristo quer? Disposição. Não é quantidade, é disposição. 5 pães e 2 peixes eram insignificantes, mas suficientes quando entregues a Cristo. O que é que você tem? Pouca coisa? É suficiente quando você entrega a Cristo. Deus não exige o que não temos, tá? Deus não exigirá de você o que você não tem. Mas Deus cobra a fidelidade daquilo que está nas nossas mãos. Igrejas, líderes e crentes frequentemente paralisam, esperando sempre condições ideais. Enquanto isso, Cristo está nos perguntando: abra seu ouvido. Enquanto você espera a condição ideal, Cristo está lhe perguntando: o que é que você tem? O que é que você tem nas suas mãos? Meus irmãos, a compaixão verdadeira começa quando colocamos os nossos recursos limitados à disposição do Senhor, soberano e ilimitado, infinito que Ele é. Senhor, eu só tenho isso. Senhor, eu não tenho nem pão nem peixe, só tenho 10 dedos. Aí o Senhor diz: então me dê. Me dê, porque eu abençoo e faço uma grande obra. Em quarto lugar, a compaixão de Cristo gera ordem, não caos, no serviço do reino de Deus. Ao organizar a multidão em grupos, Jesus demonstra que a compaixão divina não é desorganizada nem é impulsiva. Veja que simplesmente podia ter a multiplicação e distribuir ao povo, mas Jesus organiza aquilo. Há um paralelo aqui, mais uma vez com Êxodo, que revela que o Deus que liberta é o Deus que estrutura o seu povo. O Deus que liberta é o Deus que estrutura. O serviço cristão sem ordem nos cansará mais. O serviço cristão deve ser ordenado. Não devemos confundir isso, porque senão enfraqueceremos como igreja. Quanto mais crescimento o Senhor nos der, como tem nos dado, mais ordem devemos ter. E ao mesmo tempo confiando no Senhor, que é milagroso. Jesus organizou a multidão para então fazer o milagre. A compaixão que vem de Cristo se expressa em cuidado pastoral de Cristo com o seu povo, em liderança responsável, e Deus confia isso aos seus na igreja também. Cuidado pastoral, liderança responsável, organização piedosa, para que todos sejam alimentados e ninguém fique esquecido. Então, estes irmãos que foram eleitos hoje para a liderança da igreja, observe isso. Cuide de pessoas mais do que a estrutura de um departamento. Pessoas são mais importantes que estruturas, mas a estrutura é importante para cuidar de pessoas. A estrutura não existe em função dela mesma, ela existe em função das pessoas. Amém, meus irmãos? Somos chamados para isso. Para que ninguém fique para trás, para que ninguém deixe de ser alimentado, para que ninguém fique esquecido. Jesus se preocupou com a multidão, Jesus atendeu a necessidade daquela multidão, e Jesus está ensinando aos seus discípulos a fazerem o mesmo.
Do verso 41 a 44, nós temos o final da nossa porção. O texto diz: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Outro evangelista diz que ele deu graças. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E todos repartiu também os 2 peixes. Veja, esta porção me consumiu muito essa semana, esse versículo. Ler os vários comentaristas, ler o texto grego, ler as impressões de vários estudiosos sobre esse versículo foi muito interessante, porque ninguém sabia explicar como isso aqui aconteceu. Ninguém sabe dizer como isso aqui aconteceu. Jesus tinha 5 pãezinhos pequenininhos, secos na mão, 2 peixes, e ele começou a repartir, e repartir, e repartir. E possivelmente aquilo foi colocado nos cestos para ser distribuído, porque era muito pão e muito peixe para os apóstolos levarem na mão, né? E ele ia repartindo, e o pão não acabava, entende? Quanto mais ele partia, mais tinha. Quanto mais ele pensava no povo ser alimentado, mais provisão chegava ali para o povo. E os apóstolos começaram a distribuir todo aquele alimento para o povo. Aqui temos o grande milagre acontecendo. O Senhor tomou os pequenos pães e peixes e rendeu graças e multiplicou. O milagre aqui remete também ao milagre do maná que o Senhor deu miraculosamente no deserto. O Salmo 78, verso 23 ao 25 diz assim: nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. E aí a última frase diz: enviou-lhes ele comida a fartar. Veja o que diz o texto, verso 42. Todos comeram e se fartaram. Jesus está ensinando que ele é o grande líder do seu povo. O que aconteceu lá com Moisés acontece agora pelas mãos de Cristo diante do povo. Lá com Moisés, o pão veio do céu, e foi o mesmo Cristo que deu. Agora o Cristo está na terra, multiplicando diante dos seus o pão mais uma vez. É exatamente o que diz o versículo 42, relacionado ao texto do Salmo 78. Chegamos então ao ponto mais intrigante, não é? Como o milagre se deu? Não sabemos. Assim como ele multiplicou farinha e azeite, assim como ele fez a água se transformar em vinho. Milagre é milagre. Nós não precisamos de uma explicação racionalista para o milagre. Só o que precisamos é saber que ele fez o milagre. Ele multiplicou os pães. William Hendrickson diz que não temos como saber em que momento a multiplicação aconteceu, mas pelo que o texto dá a impressão é que ele tenha multiplicado os pães a partir da repartição. Ele começou a partir aquilo. Agora imagine só, repartindo para aquela quantidade de gente. Algo assombroso. O milagre nos leva também aqui, irmãos, a uma impressão muito maior, não ao deserto apenas, não a este lugar solitário apenas, mas o texto nos remete aqui à última ceia, o cumprimento escatológico que aponta para a comunhão eterna dos santos, que diz o texto sagrado: Jesus ministrará a todos nós na sua volta. O texto nos diz que eles comeram e se fartaram. Na eternidade, naquela ceia eterna, nós estaremos para sempre saciados e constantemente supridos do próprio Cristo. Mas o texto também vai nos ensinar aqui, no verso 43, que 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe foram recolhidos. Que coisa maravilhosa. Comentaristas dizem que era costume de judeus andar com certos cestos nesse período com a sua merenda, a sua marmita, né? O que nós chamamos de marmita. Lá atrás,
Jesus disse: não levem nada, nem dinheiro. E agora sobram 12 cestos cheios. Jesus está dizendo a cada apóstolo: eu cuido de vocês, assim como cuido da multidão. Jesus está dizendo: eu cuido daqueles que me servem. Eu cuido daqueles que trabalham na obra. Eu cuido daqueles que dedicam suas vidas a mim. Eu cuido deles. Relembremos, irmãos, 12 apóstolos, 12 anos uma mulher sofrendo com fluxo de sangue, 12 anos uma menina que morre, filha de Jairo, e agora 12 cestos. Número 12 vai se repetindo nas narrativas de Marcos. Os cestos que sobejaram é uma provisão de Deus, de Cristo, para aqueles que dedicam-se a Ele. Estes irmãos que têm dedicado sua vida no trabalho do Senhor, confiem nisso, é o Senhor que lhes sustenta. Cuidem daqueles que o Senhor confiou em suas mãos. Deus vai cuidar deles através de vocês, e Deus vai cuidar de vocês. O cuidado do Senhor precede, irmãos, e sustenta o serviço dos seus servos. Antes de enviar os discípulos para a missão, e também no meio do cansaço deles, Jesus os alimenta. O que é que o texto ensina com isso? No reino de Deus, o cuidado do Senhor não é recompensa pelo serviço, mas é condição para que o serviço continue. Ele sustenta os que estão servindo a Ele para que o serviço continue. Deus está alimentando sua tropa e sustentando para que a igreja continue a avançar. Igrejas e líderes adoecem espiritualmente quando trabalham para Deus sem antes receber nada dele. Precisamos receber dele mesmo. Os discípulos foram lá com Jesus, naquele passeio de barco, ouvindo o que Jesus tinha a lhes ensinar. Antes de servirmos, precisamos ouvir a Cristo. Jesus queria estar com eles. Jesus disse a eles o seguinte: veja só, verso 31, vinde repousar um pouco à parte. Vinde, Jesus queria estar com os seus discípulos, aqueles que ele anteriormente tinha enviado. Tenhamos cuidado para não estarmos servindo a Cristo sem antes estarmos com ele. Mesmo Cristo que envia é o Cristo que sustenta física e espiritualmente aqueles que ele chama, mas precisamos estar com ele. Muitas vezes o motivo do nosso esgotamento é que estamos mais cuidando das coisas dele e não estamos com ele mesmo. Em segundo lugar, a provisão de Deus é suficiente, pessoal e abundante. O texto afirma que todos comeram e se fartaram e ainda sobrou. Isso ensina, meus irmãos, que o cuidado do Senhor não é apenas o mínimo para sobrevivermos. O cuidado do Senhor não é o mínimo apenas para sobrevivermos. Isso não é teologia da prosperidade. O cuidado do Senhor é o suficiente para perseverarmos com gratidão. O Senhor nos dará, nos sustentando para que sejamos gratos. A provisão divina não gera escassez ansiosa, mas descanso confiante. Deus está lhe dando e provendo para que você descanse confiantemente nele. Mas muitas vezes o seu coração, mesmo diante da provisão, continua ansioso, porque você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. O servo de Deus não vive sob a lógica do medo. O servo de Deus vive na certeza que aquele que multiplica o pão conhece exatamente a medida para cada momento da nossa caminhada, meus irmãos. Ele sabe o que precisamos e quando precisamos. Não seja governado pelo medo do que será o dia de amanhã. Apenas faça o que é preciso fazer da melhor forma possível e confie que aquele que multiplica os pães e peixes o fará. Deus envolve seus servos, em terceiro lugar, na distribuição daquilo que ele mesmo provê. Isso aqui é maravilhoso. Ele não só faz o milagre, ele nos faz participantes. Nós não somos os agentes do milagre, mas ele quer que participemos disso. Embora o milagre seja de Cristo, a distribuição acontece pela mão dos apóstolos. O Senhor cuida dos seus servos, mas também os honra, tornando-os instrumentos do seu cuidado para outros. Deus proverá para você e quer usar você para que outros sejam alcançados.
E isso é bênção, viu? Isso é bênção. Isso é encorajamento do Senhor. A igreja não cria o sustento, mas a igreja participa da administração da graça. Nós não temos o poder miraculoso de criar, mas o Senhor nos confere a tarefa de administrarmos a graça para que irmãos sejam alcançados, pecadores sejam alcançados também. Isso nos livra da soberba, irmãos. Nos livra da soberba. Porque Deus está nos ensinando que nós não somos a fonte. Nós somos mordomos. Não somos a fonte, somos mordomos. Ele nos chama e nos faz entender que nós devemos ter responsabilidade no cuidado com o próximo, assim como Ele cuida de nós. Em quarto lugar, as sobras ensinam a todos nós que a missão não esgota aqueles que confiam na provisão do Senhor. Os 12 não são um detalhe acidental aqui, mas um sinal pedagógico. Ao servirem, eles mesmos não ficariam desamparados. Quando servimos a outros em nome do Senhor, nós não seremos desamparados. No serviço fiel, Deus não drena os seus servos, Ele os preserva. Deus não nos secará na sua obra, Ele nos preservará, mas devemos observar quais são as diretrizes do Senhor. O reino de Deus não é um sistema que consome pessoas, meus irmãos, mas uma obra sustentada pela graça. Você não deve se envolver a tal ponto com a igreja, a ponto de perder seu casamento, perder seus filhos, não descansar, estar esgotado, estar irritado com pessoas na igreja. Não é isso que Deus chamou você para fazer. Não é isso. Qualquer crente dessa igreja que me procurar e dissesse: pastor, eu não tenho condição de continuar nessa função no próximo ano porque eu estou cansado, eu não vou dizer continue. Deus vai te dar força, continue. Eu vou dizer: vá descansar, se recupere, energize e depois volte a trabalhar para o Senhor. O reino de Deus não existe para nos destruir, ele existe para nos edificar. Aqueles que se entregam ao chamado de Cristo descobrem no caminho que há pão também para eles. Quem está servindo a Cristo vai ser suprido na caminhada. Ao alimentar a multidão, meus irmãos, até que todos se fartassem, Jesus não apenas supre uma necessidade imediata daquele povo, mas ele aponta para a plenitude futura. Esse é o grande milagre. Jesus está dizendo: lá, no fim, haverá de fato o grande milagre escatológico, assim como no deserto. E agora à beira do lago, o Senhor prepara uma mesa para o seu povo. Ele está preparando uma mesa para nós. E Ele fará isso definitivamente na consumação do seu reino. A multiplicação dos pães antecipa o grande banquete escatológico, o grande banquete do retorno de Jesus. Quando não haverá mais fome, não haverá mais escassez. A feira do mês não vai acabar. Não vai acabar no dia 25. Teremos fartura eterna. Não haverá mais necessidade. Todos os redimidos participarão da comunhão perfeita com Cristo. Essa é a esperança que sustenta a igreja de Deus, os servos de Deus no presente. Lembremos, irmãos, que nosso serviço fiel terá uma recompensa, mas não uma recompensa como algo meritocrático, mas porque Ele nos sustenta fazendo sua obra. Ainda que aqui seja cansativo, nós estamos caminhando em direção à plena satisfação prometida por Cristo. Meus irmãos, ao final desse texto, não ficamos apenas diante de um grande milagre, mas diante de uma grande revelação que vem de Cristo. Marcos nos levou do retorno cansado dos apóstolos, passando pelo olhar compassivo de Jesus, até a mesa farta, preparada no deserto. Não era um restaurante, não tinham velas, não tinha um vinho antigo, não tinha luxo, era relva,
o povo estava sentado, mas em qualquer lugar, comer com Cristo é banquete. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar, comer com Cristo é estar no melhor ambiente do universo. Primeiro, Jesus ensina que seus servos precisam descansar. Depois ele mostra que o descanso não pode nos tornar indiferentes ao outro. Veja como é a dinâmica do evangelho. Descanse, mas o seu descanso não torna você soberbo e indiferente àqueles que precisam. Por fim, o texto nos revela que o serviço fiel só é possível porque o próprio Senhor cuida daqueles que Ele chama. Se o Senhor lhe chamou, Ele vai cuidar de você. Se o Senhor lhe chamou, Ele vai sustentar você. Em tempos de mais abundância, em tempos de menos provisão, mas sempre cuidará de você. O deserto que parecia um lugar de escassez, um lugar solitário que parecia não ter nada, se tornou palco da abundância, da provisão da parte de Deus. Se Deus lhe chamou, Ele colocou num lugar assim, solitário. Aproveite para descansar, para servir e para desfrutar da provisão do Senhor lá onde Ele colocou você. Porque haverá isso, descanso, serviço e provisão. O mesmo Senhor, irmãos, que chamou Israel a descansar no sábado, que sustentou o povo com maná no Êxodo, agora está entre eles, partindo o pão com as próprias mãos. Vocês se lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Que eles reconheceram o Senhor apenas quando Ele partiu o pão, né? E eles se lembraram que o coração ardia no caminho quando Ele ensinava. Meus irmãos, o Deus que outrora fez chover alimento do céu, agora está presente em carne e osso, ensinando, organizando, partindo, multiplicando e alimentando. Nada nesse texto é aleatório. Nada aqui é aleatório. Tudo aponta para Cristo, o Cristo que governa a criação. Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele conduz a redenção. Ele sustenta a missão da igreja. Ao recolherem 12 cestos, os apóstolos não estavam apenas limpando o lugar, eles estavam aprendendo uma lição para toda a vida deles. Cada cesto cheio era um sermão silencioso. Cada cesto que eles pegaram, eles estavam ouvindo de modo silencioso. Vocês não cuidarão do meu povo à custa do abandono da própria vida. Eu cuidarei de vocês. Eu sou o Senhor que sustenta os que me servem. A missão não esgota quando é vivida na dependência de Cristo. Ela não treinará as nossas forças se nós vivemos na dependência de Cristo. O serviço cristão não é uma espiral de desgaste sem fim. Eu só me acabo, só me desgasto. Mas o serviço cristão é um caminho em que o Senhor renova nossas forças, o Senhor supre as nossas necessidades e o Senhor preserva a nossa vida. E por fim, meus irmãos, esse texto nos projeta para além, para frente, para além de si mesmo. Aquele pão partido no deserto aponta para outro pão que seria partido na cruz, que será representado daqui a pouco partido na ceia. A multidão saciada antecipa o grande ajuntamento final dos redimidos. A mesa improvisada no chão, à beira do lago, é um vislumbre do banquete eterno no reino de Deus. As coisas simples aqui que o Senhor nos permite viver são indicadores, são vislumbres de algo celestial e belíssimo que viveremos lá na frente. Nós sempre queremos as coisas mais belas aqui, mas o Senhor vai nos ensinando no Evangelho que as coisas mais simples aqui, na verdade, são as mais belas, porque elas são uma sombra daquilo que veremos claramente no futuro. Até lá, até o futuro, caminhamos entre o descanso, o serviço, a compaixão, a pressão, porque não conseguimos, por nossos próprios esforços, produzir recursos suficientes, mas aprendemos a confiar em Cristo, que nos chama a servir, porque Ele é quem provê. Então, meus irmãos, que sirvamos, portanto, não movidos pela ansiedade, nem movidos pela autossuficiência, que sirvamos a Cristo movidos pela fé, que descansemos quando Ele ordena. Se Ele diz assim, pare, descanse, você precisa, obedeçamos. Mas ao mesmo tempo, se no nosso descanso
Ele nos diz assim: se compadeça. E a compaixão aqui, como eu disse, não é pena, nem como as crianças disseram, nem pena de passarinho. A compaixão é um amor que se move para ajudar outros. Ao final do dia, então, ainda haverá pão em nossas mãos. Quando a gente achar que toda a força foi embora, que o cansaço prevaleceu, mas ainda assim estávamos servindo ao Senhor, olharemos para as nossas mãos e veremos o cesto cheio da provisão do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, por isso. Veremos o cesto cheio. Antes, 5 pães e 2 peixinhos. Minha tia dizia assim: come isso aqui para tu enganar o bucho até o almoço sair. O que são 5 pães e 2 peixinhos? Senão alguma coisa para enganar o bucho. Mas Jesus pega as coisas que enganam o bucho e transforma num grande banquete para uma multidão. Sabe por quê? Porque o Senhor continua cuidando dos seus servos. Amém. Vamos orar? Senhor, este sermão é um prelúdio para o que viveremos agora na ceia. Mas antes disso, no momento precioso de recebimento dos nossos irmãos, pedimos que o Senhor nos abençoe e edifique nosso coração também nesse momento da nossa liturgia. É isso que nós te oramos, no teu nome santo. Amém.